O Babalo e-Cup. Um novo conceito sobre o mundo dos games e esportes. Fala galera, tudo bom? Dori por aqui pra gravar o quê? Pra você ouvir o quê? O episódio comemorativo entrevistando a equipe vencedora da primeira edição da O Babalo e-Cup, edição de LoL, que aconteceu entre fevereiro e março de 2021. Fala aí, Carlinhos Viralonga, nosso queridíssimo host. Muito bem, legal. Correção do nome, Carlinhos Vilaronga. Eu sei que é difícil de falar. Viralonga todo mundo fala quando não chama de perna longa, Vila Longa, enfim. Muito bem, galera, Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka, no Japão. Eu sou o fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia, que é a minha maneira de empreender aqui no Japão, produzindo conteúdo para a comunidade brasileira, e em especial um carinho aí com a mídia podcast. Eu vivo aqui na província de Shizuoka, pertinho do Monte Fuji, e a Nabecast é parceira da O Babalo, né? Apoiou aí a primeira edição do campeonato de LoL, que a galera do BMB, ó, se fica mais legal, não fica? BMB, né? Honrosamente levou a taça. Kaori, você que é da casa, por favor, apresente a equipe campeã. Não estão todos os integrantes aqui, mas apresente a galera, por favor. E estamos hoje aqui, então, com o nosso queridíssimo Battlezek. Oi, rapaziada. Tudo bom? Sou o top laner aí da BMB. Com o Delui. E aí, família, beleza? Aqui é o atirador. O nosso queridíssimo Hart. E aí, rapaziada, boa tarde, bom dia. Seja lá o momento que vocês estejam ouvindo, eu sou o segundo top da BMB. Deixa eu o primeiro com o Zek. E então, o nosso ilustríssimo coach, Dudu. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer. Me chamo Eduardo, sou o CEO e coach durante o campeonato da O Babalo. Fui eu que administrei a equipe e treinei eles durante o campeonato. Prazer, todo mundo. O Babalo e-Cup. Muito bem. Primeira coisa é que Eduardo é um nome muito lindo. Meu nome é Carlos Eduardo. Olha que maravilha. Senhor Carlos Eduardo, mas todo mundo conhece por Carlinhos. Então, elogios ao nosso coach, que você tem um nome muito bonito. Obrigado. Kaori, logo depois da apresentação deles, eles citaram, ao que me parece, algumas funções. Então, para quem está ouvindo o episódio conseguir entender o que são essas funções, eu queria que você explicasse para a gente primeiro o que é a O Babalo e o que foi a O Babalo e-Cup de LoL, né? Então dá um panorama aí pra galera entender por que a gente tá reunindo essa galera aqui pra gravação desse episódio. O Babalo é um projeto, uma equipe, né? Não sei se eu posso dizer que é uma instituição, mas é uma galera que se junta pra usar o esporte pra levar princípios de vida, né? E vida eterna pra galera aí através do esporte, né? Tudo começou com o futsal, mas por conta da pandemia tiveram que parar com todas as atividades, né? Então passaram pro digital e então começaram a trabalhar também com esportes eletrônicos, com jogos no geral. Começou tudo com o Free Fire, depois foram vindo outros jogos, então chegou a vez do LoL, League of Legends. E o Babalo e-Cup é o campeonato, né? A Copa O Babalo, só que de internet, né? De digital. Então é o campeonato digital da O Babalo. Nice. Diz pra gente como é que funciona o campeonato, porque você falou aí de uma adaptação de um campeonato de futsal para um esquema online, e você disse também aí a questão que tá envolvida um pouco mais a questão da espiritualidade, né? Princípios de vida eterna, que tem a ver com a perspectiva cristã a respeito da espiritualidade. Como é que funciona o campeonato? Dependendo muito da modalidade, né? Por exemplo, com o Free Fire são rodadas. Do futsal, se não me engano, também são rodadas. No LoL, a gente fez também em formato de rodadas. As equipes, todas elas tiveram um embate entre elas, todas elas se encontraram 2 vezes, cada uma delas. E foi feita uma pontuação. Essa pontuação, ela foi baseada em vitórias, derrotas. Empate não tem como ter no League of Legends, né? No LoL. E tem uma pontuação muito especial no campeonato, que é o ponto que você ganha por fazer a missão. Essa missão funciona como? Ela é uma missão muito especial. Cada equipe tem um capelão, que é uma pessoa responsável, que tem contato direto com a equipe da O Babalo, que leva uma reflexão baseada num texto bíblico. E se você faz
essa missão, essa reflexão, manda pra gente o formulário respondendo direitinho as perguntas. Você ganha o passe pra poder participar da rodada. Então, quem não faz a missão não participa da rodada. E ganhar também uns pontos. Já vi muitos times aí não conseguindo subir na tabela por não fazerem a missão, viu, Carlinhos? Quantas pessoas tem numa equipe de LoL, por exemplo? O mínimo que tem uma equipe de LoL é de 5 jogadores, porque na partida cada time tem 5 funções. Então, se você quer fechar um time de LoL, você precisa de no mínimo 5 pessoas. A equipe da BMB, nossa queridíssimo campeão, tem mais pessoas. Eles tinham 8 a 9 pessoas inscritas. Teve uma rotação durante o campeonato, né? Então tem como ter reserva também, mas apenas 5 jogam por partida. Entendido essa parte, eu vou chamar o nosso coach aqui, o rapaz com um nome muito legal. Dudu, chega mais. Oi, pode falar. Curiosidade, quando a gente fala de futsal, a gente imagina todo mundo lá no campo jogando junto. Já fiquei sabendo que vocês têm integrantes esparramados em tudo quanto é canto desse Brasil. Diz pra gente, por gentileza, o nome da galera toda, já que vocês estão só com parte da equipe aqui na gravação, de onde a galera é, e eu fiquei muito curioso de saber como é que vocês se acharam. Cara, é complicado, porque pra gente resumir, tem muita gente que hoje faz parte da organização, tem bastante players, mas pra resumir eu vou falar o pessoal, né, que jogou o Babalo. A gente teve mais ou menos 8 para 9 players. O que acontece muito é troca dos players, né? Tipo, o nosso time principal, quando começou o titular, era um, e a gente foi campeão com outro elenco. Tipo, teve aquela rotação, teve as mudanças dos jogadores, e aí, tipo, acaba que passa muita gente, né, na equipe. Durante o Babalo jogou, né? O Hart, o Battlecast Zek, que, por exemplo, são os 2 tops, o titular e o reserva, né? Pra gente manter, porque tem dias, o que acontece? A gente tem vários campeonatos durante a semana. O Zek tá inscrito no campeonato X e vai jogar o Babalo no mesmo dia. O Hart entra no Babalo, o Zek vai pro X, entende? Então a gente sempre teve que manter essa, mas aí, continuando, a gente teve o Delui, que é o nosso ADC, teve o LeBlanc, que também não pôde participar, é o suporte. Tivemos 2 jogadores, que foi o Heffen, na jungle, e o Gibi, que ele teve que tampar o buraco ali rápido, porque ele também é um dono da BMB. Ele junto comigo, nós dois somos os 2 donos, e aí ele joga jungle e ele falou, cara, a gente precisa de um jogador rápido, e a gente costuma fazer uma peneira, ele falou, eu entro, tampa esse buraco, e a gente vai pra cima, e foi dessa maneira que a gente jogou. Mas, pra resumir, na equipe hoje a gente conta com 20 players, 2 coaches e mais ou menos umas 4 pessoas da staff, onde são o pessoal que corre atrás de campeonato, o pessoal que corre atrás da peneira, que me ajuda na análise, tem o outro sócio, que é a parte administrativa, e tem também o controlador das penalidades e das faltas. A gente tem uma pessoa que trabalha ali só carteirando o pessoal. Só carteirando. Faltou hoje? Toma. Não entregou atividade? Toma. Faltou na partida? Toma, né? As advertências ali dessa maneira. Então, basicamente, resumidamente, é mais ou menos assim que a BMB funciona hoje, desse jeito que ele trabalhou no campeonato. Olha, uma coisa que eu não sabia, e você me corrige se eu estiver errado. Então, a Black Machine Bulls, ela é mais do que uma galera que se reuniu para o Babalo Cup. Ele é uma... Sim. Uma galera que veio de antes. Quanto tempo tem de caminhada aí o BMB? Vamos lá. A BMB tem 2 vidas, cara. A gente sempre fala isso. Para explicar pro pessoal, existe assim. Vamos usar a analogia que eu fui ex-atleta de futebol. Então já junta com futsal que todo mundo já entende, certo? Eu vim com o princípio, né, de jogador e tudo mais, e eu juntei uma galera que era amigos. Aqui na minha cidade, Cuiabá, Mato Grosso, capital do Mato Grosso, né? Centro-Oeste, aqui no Brasil. A gente juntou uma galera e aqui não tinha muitas equipes, né? Tipo, não tem uma grande equipe, nada do tipo, e a gente jogava aqui dentro da nossa região. Então a gente separa o cenário de LoL hoje igual é no futebol. A galera que se junta no domingo, no sábado, na quarta-feira à noite, depois do futebol da televisão, joga uma pelada, joga um futebolzinho ali e vai todo mundo para casa. Era esse o nosso princípio. A gente se juntava depois na época, faculdade ou da escola. Também veio o tempo do trabalho, a gente se juntava depois e começamos a jogar. E começamos a ficar bom. A gente começou a estudar ali, né? Como se jogar melhor. Então a gente vai para o próximo passo, que seria assim. A gente tem o amador, que a gente separa em 2 lados. O amador, que são uma equipe de amigos, e o amador organização, onde você começa a ganhar dinheiro com aquilo.
Você consegue tirar recursos. Um exemplo, ao Babala a gente ganhou uma premiação. Então a gente passa de um time de amigos para um time amador, que se chama organização hoje em dia. A gente se define como uma organização. Temos bastante players, bastante gente trabalhando, tem pessoas que recebem para isso. A gente tem que tirar um dinheiro do caixa para pagar um campeonato, tirar um recurso. Então vira uma organização. E esse foi o pensamento nosso lá no princípio. A gente se inscreveu no primeiro campeonato e a gente foi campeão. A gente falou, olha, a gente é bom nisso. vamos caminhar? Vamos. A gente juntou foi os 5 fundadores, vamos se dizer, a tábua redonda, os 5 players, e as lan houses, o pessoal aqui, começamos a jogar, e nas lan houses e começamos a bater em todo mundo. No bairro, fomos pra a cidade, tipo São Paulo ali, pra ficar legal, né? Tipo Santo André, Mauá, aí tem a Grande São Paulo, tem aqui também. Então a gente ia para as outras regiões jogar com a galera, bater no pessoal lá e ganhar. E aí até que o princípio, onde eu participei de uma peneira de uma equipe grande aqui no Brasil e consegui contato com a galera do cenário e comecei a estudar o cenário mais, vamos dizer assim, profissional. E aí foi nessa parte onde a gente montou a primeira game house aqui de Cuiabá e montamos a primeira equipe para começar a disputar e fomentar o cenário daqui, certo? Tipo, a gente começou a levar nossos computadores para eventos, tipo nerds, eventos de anime, para fazer uma peneira, a gente pegava prodígios, trabalhava ele, chamava esse pessoal para poder jogar, fomentava, tipo, a gente vai fazer um campeonato aqui, a gente conseguiu patrocinadores, a gente dá a premiação para vocês, para fomentar mesmo aqui. E aí a gente teve parceria com grandes lugares aqui, com gráficas, com design gráfico, tudo que se juntava meio para a computação a gente conseguia, né? Os eventos nerds e tudo mais. Até que veio a pandemia. Então, aí morreu o projeto. A gente fazia mais ou menos uns 11 eventos por ano. A BMB fazia uns 11 eventos ali por ano. E a gente, vamos dizer assim, ali morreu a BMB presencial. Tivemos que fechar a Game House, o pessoal que a gente tirava do nosso bolso para bancar energia, computador, peças novas, internet, eles se desbandaram e ficou só os 2 guerreiros, ponta de lança ali, que foi eu e o Gibi. E aí a gente sempre foi os 2 que mais correu atrás dos patrocinadores e tudo mais, então ficou só a gente e os outros 3 infelizmente saiu. Aí foi até que um dia eu estava bem à toa naquele dia de insônia, né? De noite, começo da pandemia, todo mundo doido. Eu falei, por que eu não coloco esse negócio online, velho? Aí eu tinha um projeto mais ou menos montado de patrocinadores e saí jogando nas ligas amadoras. Até que um cara me respondeu. Hoje a gente está participando dessa linha ainda. E ele falou assim, mostra aí o projeto, quanto tempo vocês trabalham? Não tinha nenhum jogador, não tinha mais contato com ninguém, tava sozinho. Eu falei assim, cara, eu tenho tantos jogadores, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí o cara, caramba, velho, gostei. Amanhã vocês têm um jogo. Demorou? Teste. Vamos ver. Aí eu falei assim, meu Deus. Foi tipo aquele negócio do Mamonas Assassina, do pessoal que é mais antigo, né? Lembrei na hora e falei assim, cara, vai ser isso. Liguei pro pessoal que jogava comigo, liguei pra todo mundo. Falei, cara, tô no campeonato aqui. Falei que a gente é uma organização gigante e a gente tem que participar. E é um campeonato com bastante visibilidade. E aí a gente chamei amigos e tudo mais, jogamos 2 partidas, ganhamos uma, perdemos outras. O cara falou assim, velho, parabéns, vocês cumpriram tudo bacana, vocês estão dentro da liga. Na próxima semana vocês vão fazendo as inscrições que precisa aqui e tudo mais para vocês participar. Libero aqui você também uma parte, e foi o ponto que eu queria, que era o recrutamento, onde eles disponibiliza esses lugares para você fazer o recrutamento de pessoas que estão free agents, né? Que são livres no mercado. Se diria assim, né? Foi o caso dos meninos que estão aí. E aí eu joguei o recrutamento para tudo que lugar, fiz um forms, né? Bem meia boca, rapidão, joguei para tudo que é lugar, tendo bastante lugares que tem divulgações, que o pessoal divulga live e tudo mais, saí jogando. Equipe de LoL, vem fazer sua peneira e tudo mais no forms. E aí, cara, eu me surpreendi, veio 300 pessoas atrás. E eu não tinha nada, era eu sozinho, nem o Gibi tava ciente disso, eu tava fazendo tudo sozinho durante a pandemia, né? E aí eu sentei pra ler a primeira, era o caso do Battlecast Zek, cara. Ele foi o primeiro questionário que eu li e o primeiro que eu aprovei, tá ligado? Foi o primeiro player que eu olhei e eu falei assim, mano, eu preciso de um player. Esse menino aqui, ele é muito louco. Ele bate com a cara do que eu preciso, porque ele vai aceitar, porque ele jogava com um campeão só, que era o Zek, que é um campeão que joga em outra role, né, que se chama, em outra posição, e ele jogava com esse boneco lá no top e batia em todo mundo. Eu falei, esse cara é louco. Chamei ele pra equipe, e ele aceitou, e ele foi o primeiro jogador, tipo, ele chegou lá pra se apresentar, eu falei assim, ó,
tem uma peneira na sexta-feira. Isso era na quarta-feira. Sexta-feira, você pode aparecer? Pode. Eu falei, eu vou fazer isso. Tipo, meio que foi improvisado ali na hora. Chamei todo mundo pra fazer... Selecionei 20 pessoas pra fazer a primeira peneira numa sexta-feira. E daí começou. Selecionei os 5, depois mais 5. E aí fomos entrando nos campeonatos. Apanhamos muito, porque eram 5 pessoas desconhecidas totalmente. O Zeca é de São Paulo. Aí eu tenho um jogador que é da Bahia. Tem outro que é do Sul. Eu sou de Cuiabá. Tem outro que era de Santarém, no Pará. O Lui, ele é no Rio de Janeiro. Então, cara... Isso foi um negócio doido, tipo, tava todo mundo na pandemia, ninguém fazendo nada, eu achei um monte de doido também, um monte de pessoas que não estavam fazendo nada e queriam jogar LOL, e a gente montou a nossa equipe. Cara, apanhamos bastante, nosso primeiro campeonato a gente saiu 1-9, perdemos 9 partidas e ganhamos uma, tomamos um atropelo, e foi daí que ela virou a cabeça, velho. Foi tipo assim, saímos do campeonato, nós, meu Deus, o que aconteceu? Brigas, tudo mais, sentamos para conversar, fiz a segunda peneira, falei, vamos entrar no outro campeonato, e no próximo campeonato a gente já foi campeão. Foi assim, rápido, prático, não sei como aconteceu, foi naturalmente. Eu achei pessoas muito especiais ali, que, tipo, queriam fazer acontecer. Queriam fazer o negócio acontecer. E foi graças a eles que a gente conseguiu fazer. Tipo, tem o meu esforço, tem o esforço do GB, tem o esforço dos coaches que a gente sempre consegue. Mas sem o player, que ele é um esforço, a equipe não vira. Então basicamente foi isso, cara. A gente achou as pessoas certas, na hora certa, e que queria fazer as coisas acontecer. O Babalo e-Cup, um novo conceito sobre o mundo dos games e esportes. Cara, que legal. É bom assim, eu tô curtindo pra caramba esse papo, porque eu não sou do universo do videogame, nem do game online. Eu sou um cara que sempre curti violão, entendeu? Sempre curti percussão, minha praia era outra. Legal. E eu acabei não indo muito pra esse universo do game nem na infância, né? Não foi uma área que eu tive muito contato. Da parte da tua equipe que tá online aqui, quem tem mais carreira aí da experiência com game online, campeonatos, quem é o cara que tem mais chão andado nessa jornada? Bom, foi o menino que eu falei, o Battlecast Zé, que ele foi o nosso primeiro, e ele tá aí até hoje, faz basicamente... Eu não falei, né, a duração. A BMB normal, presencial, 2 anos. Aqui, na pandemia, começou em meados de junho, e estamos até agora. Fazer uma contagem, 6 meses, 7 meses, por aí. Nesse tempo, foi tipo agosto, foi quando fechou mesmo tudo, e não tinha o que fazer, não podia sair para lugar nenhum, e aí ela surgiu. Então, online a gente está mais ou menos esse tempo, 7 meses no máximo aí. Muito precoce, né? Então, respondendo a pergunta, o Battlecast, ele é o com mais chão, que mais disputa campeonatos com a gente e que tem mais bagagem também. Muito bem, Zeke, cola aí. Então, de experiência, assim, de jogar campeonatos, essas coisas, a BMB em si mesmo foi a minha primeira experiência que eu tive, que eu tava mexendo no Twitter, aí eu achei sobre um campeonato lá. Aí eu falei, pô, seria legal, eu gosto de jogar, eu vou tentar entrar num time. Aí mandei uns negócios lá no Forms. Aí o Dudu veio falar comigo, a gente conversou, eu fiz a entrevista lá e eu acabei entrando no time. Aí a gente jogou aquele campeonato que o Dudu falou, a gente passou sufoco. Aí teve uns problemas lá com várias pessoas, teve várias pessoas que entraram que não bateu cabeça com quem tava lá também. Aí deu bate-boca, deu uns problemas lá. Só que aí depois fui fazendo mais entrevistas e foi entrando aí mais gente, como o Hart, o Lui. Mas eu não sei deles dois, mas de experiência, assim, jogando competitivo em time, a BMB foi a minha primeira. Cara, mas traz um cenário pra gente. Porque, por exemplo, eu que não sou dessa área do game online, a gente olha de fora, dá a sensação de que é um bando de moleque jogando Super Mario. E o Dudu tava falando de uma coisa aí que não parece um negócio tão desorganizado, assim, como é esse cenário de game online no Brasil, por exemplo. Vocês falaram de game house, falaram de campeonato regional, batalha nacional e uns esquemas. Tem como você trazer um pouco dessa, ou qualquer um dos membros que quiser desenhar isso? Porque pra gente que não conhece, é um universo completamente gigantesco que a gente não faz ideia que existe, né? Quem tá de fora, né? Onde vocês se encontram, onde tem evento... Vamos lá. Hoje, no Brasil,
e o mundo também, na questão do LoL, ele mudou bastante porque chegou o modo franquia. Antes, a gente tinha um Brasileirão, era um futebol. Um time saía do nada, isso era espetacular. Um time saía do nada, uma pessoa investia, pegava 5 caboclos com um coach, ia subindo as fases, né? Tipo, vamos se dizer, no Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente tem a série de acesso, que vem o estadual, depois vem a série D, série C, B, A. Ali é o mundo, o A, todo mundo quer estar no A, certo? Então tem aquela escalada. No LoL também era assim. Tinha a fase de acessos regionais. Aí você ia para um Qualify, que era o Brasil inteiro disputando essa vaga. E o pessoal que passava do Qualify ia para as classificatórias disputando com o pessoal que estava no circuito desafiante, que é o pessoal um pouco nível acima, que seria a Série B. Aqui do futebol nosso nacional, o LoL seria a Série B. E ali você disputava com essas pessoas, era 2 vagas, 4 vagas, não me lembro, para subir esse acesso. Então o que aconteceu? O pessoal começou a ver isso como negócio. Eles pegavam uma equipe, ganhavam as vagas para ir para o Qualify e vendia para as outras pessoas. Para uma organização que tinha dinheiro. Falava assim, ó, 100 mil, eu vendo a minha vaga para você, da minha organização, que a gente conseguiu subir, um time pequeno, e você pode ir, certo? Tipo, um exemplo, a Avan foi e compra a vaga de um time, que tem o time da Avan, né? A Avan Liberty, ela compra a vaga de um time por N números, tipo, 500 mil, 1 milhão e tudo mais, e ela entra no campeonato. Então ela não passa por essa fase toda de funelação até chegar lá em cima, certo? Ela já pega, já vê bonitinha, o pessoal que tem dinheiro, mas... Então isso virou um negócio. E aí, quando mexe no bolso de alguém, a onça canta, né? É um ditado aqui nosso da região. A partir daí começou a virar um negócio no Brasil. As marcas grandes com bastante visibilidade. Hoje a gente tem equipes com a BMW patrocinando, a Vivo tem uma equipe, a Avan tem equipe, o Cruzeiro entrou com equipe também, o Flamengo, Corinthians, sempre aparecem grandes organizações porque fomentou esse tamanho. Os números são grandes. O que aconteceu? Agora, como virou uma franquia, como é na NBA, nos esportes americanos, só temos 10 equipes participantes dessa franquia. E como funcionou? O ano passado foi o último ano do modo sem franquia, e os melhores colocados, eles teriam uma chance a mais de ganhar a vaga. Um exemplo, ficaram 6 equipes que não foram rebaixadas, elas foram, tipo, os 2 que chegaram na final e o restante. Essa galera, eles ofereciam um valor mais baixo pela vaga, seria em torno de 2 milhões, certo? 1,5 milhão. E você fazia uma apresentação para poder participar dessa franquia. O que você traria para a franquia de LoL? E a equipe participava dessa. Para as equipes que não estavam nessa série A, a vaga custava 4 milhões mais a apresentação. E aí o que acontece? É os 4 milhões, mas isso não quer dizer que você tá lá. Você tem que ser aprovado pela gestão da Riot, que é o dono dos direitos do LoL e tudo mais. Eles tinham que aceitar isso. Então eles selecionaram as melhores equipes. A gente teve um problema que foi até o caso da Vivo, uma equipe estruturada já há muitos anos no LoL, na primeira linha ali do primeiro esquadrão. Eles não aceitaram ela lá, pelo fato deles atrasar muito o salário dos jogadores. E colocaram uma equipe que nunca teve lá, que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca disputou a Série B, nem a A, nada. Eles vieram com a apresentação, temos o cacife para segurar, vamos trazer a torcida do futebol para cá, pode ser um manejamento que eles podem ter feito. E aí surgiu a oportunidade deles estarem dentro do campeonato. O que isso veio de bom para a galera? O que isso veio para o cenário? Que surgiu as academies, que seria a categoria de base das equipes. Porque tem as equipes principais e tem as academies. Então, eles podem ter 6 a 8 jogadores, até 10 na equipe principal e mais 10 na equipe das academies. Então, tipo, as equipes que estão na Série A tem uma série que se chama Academy somente, certo? E ali eles dão chance para bastante pessoas, não tem o problema de você rebaixar, não tem problema de você perder sua vaga, porque é uma franquia. O time pode ficar 1-14, que eles não vão ser retirados porque, como se diz aqui a palavra, é a franquia. Então, o que isso acontece? Surgiu um cenário embaixo das academies muito grande, porque hoje você não tem mais a série de acesso, é só aqueles times que estão lá. Então, o mercado ele desce. Então, o mercado amador ele ficou muito grande. Surgiu muitas ligas, porque tem muita gente que queria entrar nos campeonatos acima, que tinha bastante equipes entrando lá, não tem o que fazer mais. Então, várias pessoas, várias organizações começaram a montar bastante campeonatos com premiações. Você paga um valor X para entrar lá e tem um valor X que você ganha para ser campeão, primeiro, segundo, terceiro lugar, você ganha visibilidade, patrocinadores. Aí surgiu toda uma organização onde vem streamers, vem o próprio caster, que é o caso da Kaori, que estava sendo uma caster. Eles fazem toda uma estrutura para virar um comércio.
entendeu? Aqui na base do amador. Então, por isso a gente separa o amador dos amigos, o amador de organizações. Então, tipo, tem várias equipes do Brasil inteiras, várias pessoas disputando louco, vaga acima de vaga. Hoje, um exemplo, a gente tem a equipe, um campeonato muito grande chamado o mais visível para todo mundo, que é a Impoliga, que é patrocinada por uma das equipes de cima do primeiro escalão. Eles patrocinam ali e pode surgir o novo jogador dessa liga. Então, tipo, tem Série A, B e C, é uma liga paralela de LoL, chamada Impoliga, e ali tem várias pessoas que jogam, tem vários pro players que dão coach para essas equipes, pro jogador específico, tipo, um exemplo, o Hart, ele quer melhorar como top, e tem um jogador que ele foi eliminado do campeonato, ele não vai fazer nada durante 2 meses, e ele fala, tô disponibilizando aqui meu coach, R$200 aqui por dia, e você vem estudar comigo, eu te passo um monte de conteúdo. Então, esse cenário aqui embaixo, ele virou isso, que é uma nova, vamos dizer assim, abriu novas oportunidades para chegar no competitivo nível acima. Então, os olheiros agora estão olhando para essas equipes, para esses campeonatos, para ver se acha alguém ali que pode subir, virou um comércio. E também tem os contratos, como é no futebol. Você pega o menino, o Neymar, de 13 anos lá, faz o contrato com ele, você vai trabalhando o jogador e uma equipe quer comprar ele. Aí você vai vender ele, tipo, o Santos queria vender o Neymar, vendeu por 70 milhões. Aí o Zé, que aqui é meu jogador, o Flamengo quer comprar ele aqui de mim, beleza, 50 mil, você tirar ele daqui. Aí eles pagam, assinam o contrato de transferência e ele vai para lá. Então as equipes aqui de baixo podem ter esse tipo de contrato e vender jogadores pro pessoal do Tier 1, vamos dizer assim, né, que é a galera do Top 1. Muito legal esse papo, muito interessante. Kaori não sabia de nada disso, Kaori. Aí, ó, 40 anos de estrada, ficando careca e não sabe de nada da vida aí, ó. Entre o Lu e o Hart, quem é o mais nerd na questão de equipamento, hardware? Eu sou bem nerd sobre. Muito bem, Hart, vamos dizer que eu, tiozão, ou alguém que eu conheço mais novo que não é tiozão, quer começar a jogar game de maneira mais séria, não quer mais ficar só jogando Mario e Minecraft. Uhum. Como que ele começa? Máquina, o que ele tem que comprar para um iniciante? Depois eu vou, por curiosidade, desenha pra gente aí o que seria um equipamento fera para um cara fazer isso profissionalmente. Já que o negócio é profissional, imagino que seja igual ao esporte, né? Você tem aquela galera que começa com, se fosse futebol, né? Uma chuteira mais simples, uniforme mais simples, e depois vai aumentando o suplemento, academia, treinamento, treinador, personal trainer, enfim. Quem começa? Qual que é a configuração da máquina? O que compra primeiro? Como que é que rola essa parada? O LoL, ele não é um jogo muito pesado, né? Pois a gente pode ficar olhando os jogos novos, aqueles jogos AAA que você precisa de uma máquina fenomenal para jogar. O LoL não é necessariamente assim. Qualquer uma máquina mais modesta ali, uma placa de vídeo bem tranquila, roda ele, né? Em questão de equipamento assim, você vai usar um monitor padrão, vai ter aquela máquina mais básica. Aqui no Brasil a gente chama de máquina Casas Bahia, que você compra baratinho, né? Você compra bem, nada muito específico. Um microfone para você conversar com a tua equipe, um teclado básico, aquele que você compra na feira de R$40 aí, roda, entende? O mínimo que você vai precisar de um processador, você vai precisar de um i3 aí de 7ª geração, uma 750 Ti de placa de vídeo, 2 GB de placa de vídeo, né? É algo relativamente bem antigo, assim, para se ter. Agora, se você já pensa algo mais profissional, algo que você vai querer jogar, você vai querer ganhar dinheiro, ó, você fala, não, eu vou apostar nisso aqui, eu quero seguir isso aqui como carreira. Aí, em termos de máquina, ele ainda não pede muito, né? Você quer ter um bom desempenho, você quer ter alguma coisa realmente que vai fazer uma diferença, aí você pega uma placa de vídeo mais nova, uma RTX 2060 para você ter aquela qualidade muito boa, aquele frame rate muito alto, né, que você quer. Você pega um processador, um i7, um i9 para cima, ou os Ryzen, pode ser o Ryzen 5, Ryzen 7 também, que você pega, e aí você já começa a ter alguns periféricos que realmente vão fazer mais diferença, né? Um teclado mecânico é quase que indispensável pelo tempo de resposta que ele vai ter, né? Você vai ter um teclado de membrana, ele tem o barramento de teclas, que o teclado de membrana, você não consegue apertar mais de 5 teclas ao mesmo tempo. Se você apertar 4 teclas, ele responde, na quinta você pode ficar batendo nela que ela não vai responder. Isso pode ser um empecilho para você na hora de jogar. A velocidade de resposta, por exemplo. Você apertou o Q, é um skill do LoL, você aperta Q, o teu boneco, dependendo de qual vai fazer uma ação. O tempo de você apertar Q e o boneco fazer a ação tem vários percursos. Um deles é o teclado até o teu computador. O teclado de membrana é mais lento do que o teclado mecânico. Uma coisa que você precisa
ter um fone legal, um microfone que não vai ter ruídos, porque você vai precisar conversar muito com a sua equipe. Se você está conversando no LoL, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma comunicação muito clara com a sua equipe, né? Se tiver uma criança no fundo, um carro passando, você não conseguir falar muito bem com a sua equipe, dá aquela atrapalhada, né? Você vai querer um monitor muito melhor, um monitor de 244 Hz que, né, vai fazer total diferença aí na sua jogabilidade. A máquina, assim, do básico pro profissional, o periférico ele vai fazer muito mais diferença do que em si a máquina, né? O melhor. Em termos de grana, assim, de investimento para essa configuração inicial que você falou, seria um investimento de mais ou menos quanto para alguém que quiser, de repente, do nada, falar assim, eu quero ter uma máquina muito lixo aqui, eu quero pegar uma mais ou menos para começar a brincar sério. Quanto seria o gasto para o cara ter uma máquina com todos esses periféricos, uma máquina animal, assim, para o cara sentar e tirar foto para colocar nas redes sociais, todo mundo falar, caraca, eu queria ter um workstation desse. Ou um game station desse, né? A vida de gamer no Brasil é um negocinho complicado. Antigamente o hobby era R$2 na Lan House, agora tá ficando muito mais caro. O cara que quer comprar um PC básico, ele vai achar no Mercado Livre ou qualquer coisa assim, né, uma coisa mais usada, setup completo com mouse, teclado, monitor, o gabinete e tudo mais, R$1.500, né? Então de R$1.500 ele consegue algo decente assim para se jogar. Agora o cara que quer uma mais profissional em termos assim, eu vou usar o meu de base. Eu tenho em torno de R$5.000 na minha mesa, né? Que não é o perfeito ainda, né? Tipo assim, o meu computador ele não deixa nada a desejar pro LoL em si. Ele não deixa nada a desejar. Eu tenho o frame rate que eu quiser, eu tenho o controle que eu quiser, meus periféricos são muito bons, meu teclado é o mecânico, é o famoso, né? Tá todo mundo ouvindo. Eu tenho 2 monitores para fazer tudo, em torno de R$4 a R$5.000 o cara vai ter que gastar. Deluz, tá quietinho aí, escondido. Opa. Cara, diz uma coisa pra mim, que idade você tem? Curiosidade. Cara, então, eu tenho 17 anos, eu sou bem novo. Pelo 17 anos, Rio de Janeiro? Não? Carioca, Rio de Janeiro. Só pra saber que tu tem uns amigos cariocas aqui no Japão, aí você facinho pegar pelo S. Você aproveitar que você é novo, foi bem a faixa de idade que eu ia fazer a pergunta, porque eu tinha imaginado que você seria... Aliás, qual é a faixa da idade da galera que tá aí no BMB? Eu vi que tem um pessoal que parece ser um pouquinho mais velho, um pouco mais novo. Você tem ideia da idade da galera? Cara, tem uma galera mais velha, mas tem sim uma galera mais nova. Botaria uma faixa etária. Cara, é porque assim, não tem, vamos dizer, de 5 pessoas, uma tem 16, 17, 18, 19, 20. Não tem, tipo, tem umas 4 pessoas com 19, umas 3 com 25, e assim, entendeu? Tipo, vai variando. Não tem um número certo. Massa. Quanto tempo você tem de gamer? Cara, então, eu jogo videogame, computador, essas coisas, sempre gostei muito, tipo, desde pequeno, não que eu não seja velho, tipo, não que eu não tenha muita experiência, mas desde que eu nasci, assim, eu posso dizer que fui criado com jogos. E assim, entrei no LoL há uns anos atrás, vamos dizer que eu jogo LoL uns 4 ou 5 anos, mas bem sério, tipo, querendo e almejando ser um profissional de LoL. Comecei foi ano passado, entendeu? Então, tipo, em questão de objetivo, comecei nesse mundo dos jogos bem atualmente. Massa, então vou fazer a pergunta primeiro pelo lado positivo. Você como um jovem que está aí encarando esse universo do gamer como uma possibilidade, não sei se pode se dizer de carreira, alguma coisa mais séria. O que você enxerga de oportunidade daí pra frente? Você é um cara novo, 17 anos, o que você enxerga de oportunidades pra você que podem vir aí através desse universo dos games? Cara, então, o que eu mais almejo, quando eu entrei na BMB, eu até conversei isso com o Dudu. Atualmente, o que eu mais almejo é com certeza, chegar a um nível mundial. Eu chegar no profissional e fazer com que o Brasil seja, de uma certa maneira, notado, eu digo bem, mundialmente falando. As pessoas vejam o Brasil, vejam o cenário do Brasil e falam assim, nossa, lá realmente tem jogadores bons. Esse é o que eu mais almejo. E por eu ser muito novo, eu tenho muitas oportunidades. Se eu conseguir aproveitar, se eu ter a cabeça no lugar, tenho certeza que oportunidades vão vir. A oportunidade é o que mais aparece na vida e o que a gente precisa fazer é aproveitar.
Muito bem. Se você conseguir aproveitar, tiver a cabeça no lugar. Então agora eu vou pegar pelo lado ruim da coisa. Você como um cara jovem que falou que já joga game há um tempo, desde que tinha, 11, 12 anos, já jogava bastante. Quais os perigos que você enxerga nesse universo quando você não tem muita cabeça? O que você acha que pode dar errado pelo caminho, seja do ponto de vista saúde emocional, relação com amigos e família, grana, não sei. O que te passa na cabeça quando você pensa assim, em o que pode ser ruim pra um guri que não tem cabeça e se mete numa parada dessa do universo dos games? Cara, então, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, por não ter muita cabeça, gastaram muita grana no jogo e depois simplesmente pegaram a conta dele do jogo e tipo, não usa, não joga mais, porque simplesmente cansou do jogo ou porque precisou largar do jogo por questões tipo, mentais, porque tipo, não... querendo ou não, você jogar o jogo todo dia... As pessoas geralmente não gostam de perder. Ninguém gosta de perder. Perder não é bom. E isso a pessoa acaba se estressando. Aí eu conheço gente que tipo, acaba quebrando tipo, o computador. Teve gente que responde mal. As pessoas em volta começa... Entende? Tipo, se exclui no geral. E isso pode acabar afetando mais ainda mentalmente a pessoa. Muito interessante, isso é legal. É legal a perspectiva, assim, de ouvir você como um cara novo, porque é diferente chamar um cara de 50 anos pra dar opinião. Mas quando é o próprio jovem que joga, ele vê o lado positivo e tem essa percepção do que pode ser negativo, acho que isso é muito massa. O Babalo é Cup. Vou chamar o coach, estamos íntimos agora, já passou pro Du. Vocês estão aí com a experiência. Dudu também. BMB já caminhando há um tempo. E aí, como é que vocês acharam a O Babalo é Cup? E como é que foi essa experiência aí de achar esses doidos que põem espiritualidade no meio do campeonato, que tem parada aí de ler Bíblia? Como é que foi esse negócio? Como é que vocês acharam o Babalo e como é que foi essa experiência de ter esse contato com a espiritualidade no meio de um campeonato? É assim, a gente sempre tá caçando bastante campeonatos, né? A gente fica igual um doido correndo até que um dos meus players, ele chegou pra mim de madrugada e falou assim, cara, tem um campeonato aí muito doido chegando, bora! Aí eu falei assim, qual que é? Ele, é um streamer que eu assisto, no caso é o Band-Aid. Ele falou, é um streamer que eu assisto, é ele que vai estar na frente disso aí, né? Aí ele falou, fala com ele aqui, me passou o contato, já falei com ele, eles estão procurando a equipe, né? Isso na época a gente tava, tipo, a gente tinha acabado de sair do nosso primeiro campeonato, desastroso, e a gente tava correndo atrás de outros campeonatos, né? Pra gente poder jogar. Até que eu entrei em contato com o Band-Aid e tudo mais. E aí o Band-Aid falou assim, cara, tal dia, vamos fazer uma reunião que eu vou te apresentar aqui, como é que vai ser, como que vai funcionar e tudo mais. Eu falei assim, porra, tá fazendo nada? Foi a primeira vez que eu tinha isso, né, apresentação, né? Eu falei, não, beleza. Aí chegou um dos donos da O Babalo, da Mente lá, né, que eu não me lembro o nome dele agora. É um Acho carequinha. Que foi o Dirceu. É o Dirceu Acho carequinha. que é o Dirceu. Não, os dois são carequinha. Os dois são careca. O Maurício e o Dirceu são carequinha. Aí não dá. Acho que é o Dirceu. Acho que é o Dirceu. E aí ele foi me apresentar. E ele começou a falar sobre o Babalo da questão do futsal. E aí quando ele me falou isso, cara, veio uma nostalgia da minha infância, né? Quando eu comecei a jogar a bola e tal, eu estudava num colégio... eu morei no Rio de Janeiro, jogando lá, e morei aqui em Cuiabá também. Lá no Rio, quando a gente ia pro colégio estudar, nas regiões ali perto, sempre tinha o futebol da igreja. E tinha um pessoal da nossa equipe, né? Eu joguei na categoria de base do Vasco, no Sub-15. E aí tinha um pessoal religioso lá, coordenadores, quando a gente ia pro colégio também. E eles falam assim, do modo deles trazer a gente pra religião, pra igreja e tudo mais, eles chamavam a gente pra ir pro futebol lá, né? Tudo gurizada novo, querendo romper, curtir, né? Ganhava um dinheirinho ali, doido pra ir pra noite, né? Conhecer o mundo. E eles arrastavam a gente pra lá. E aí, o modo deles trazer a gente era ir pro futebol. Falavam assim, vai ter um futebolzinho lá, quarta-feira à noite no Rio sempre, tipo, quarta-feira e sexta-feira ali na parte de Madureira ali, tinha um sambão, né, que o pessoal fala. E a gente era doido pra ir lá. E eles falavam no mesmo horário que tinha o futebol. E aí o futebol sempre
terminava com um cultozinho, né? E aí eu ficava puto. E todo mundo ficava puto, porque a gente queria bater a bola e romper pra night, né? E aí, na época, você é muito novo, molecada e tal, e você não pensa nisso, né? E aí, depois que eu saí de lá, eu ganhei uma bolsa para jogar pelo Colégio Adventista, aqui de Várzea Grande, Cuiabá, né? Daqui da região. Eu ganhei uma bolsa atleta lá, que foi, tipo, às vezes é uma situação bem engraçada, né? Eu nunca fui muito religioso, cara, zero. Meu negócio sempre foi regalia, do contrário. O cara vinha falar de religião pra mim, eu já meti o louco. Nunca fui ateu, mas eu meti o louco, mas, né? Assim, pô, se Deus existe, por que tem sofrimento? Loucão, né? São papo, questionamentos, né, honestos e que todo mundo faz, né? Por que o pessoal passa fome na África se tem Deus, cara? Né? Sempre aquele questionamento de quem tá nessa parte da vida, né? Se a gente não sabe mesmo a essência do que vem pela espiritualidade, né? Até hoje ainda sou muito cético, mas mudou muito minha cabeça as experiências que eu tive, cara. Depois que eu entrei pra esse colégio adventista, nunca fui de estudar porque eu pensei que a minha carreira ia ser jogar bola. Então eu falei, vou estudar pra quê, irmão? Eu vou jogar bola, vou ter meu carro, minha mansão, tô nem aí pra isso. Só que eu sempre amei história, né? Eu amava história, apaixonado pela Grécia, Roma, e até que um dia um professor meu falou assim, cara, você adora Roma e você adora todas essas coisas, por que você não senta e estuda a situação de Jesus, mano? Pra tu ver. Ele falou bem assim, bem gíria comigo, né? E eu falava, o nome dele era Antônio, né? Tony, a gente chamava de Tony, e ele, no caso, também era carequinha, né? E foi essa ligação que eu tive com o Dirceu, cara. Eu falava assim, pô, Zé Careca Neto, qual que é essa situação? Passa pra nós. Vê? Bora, Zé Careca, fala aí, né? Carecas unindo o esporte com... Essa semelhança, cara, porque eu aprendi muito por ligação. E aí ele me sentou e me explicou muita coisa, cara, e abriu muito minha mente. E eu era revoltado na escola, botava bombinha no banheiro pra explodir o bidê. Fazia muita coisa. Na hora da aula a gente tocava pandeiro na mesa, quebrava a mesa. Fazia isso em colégio privado, cara. E tipo, eu não tava nem aí porque eu era bolsista. Era bolsista ali, a gente pagava um valorzinho menor, né, do que todo mundo. E eu falava assim, mano, eu sou bom, eles não vão me tirar daqui nunca. Eu trago o título pra essa galera. A soberba subiu muito em mim ali naquela época, né? Você acaba ficando assim, a gente, tipo, era campeão de tudo. A Adventista entrava, a gente era campeão. O nosso técnico, na época, ele fez um mutirão nos bairros. Eu moro num bairro, assim, meio de quebrada, né? E aí, ele, nesses campeonatos amadores, ele me viu jogando e chegou assim e falou assim, gostei de você quer estudar no tal colégio? E me ofereceu a bolsa. Assim, foi bem rápido e prático. E isso, cara, tipo, uma atitude de uma situação acarreta várias na frente, né? Nessa situação, a minha família também aceitou, levou eu para esse colégio. A minha prima já estudava no Adventista e colou. E aí várias pessoas daqui do bairro, onde eu sempre jogava contra eles, dos outros colégios, representando, também foram para lá. A gente montou uma equipe muito forte. E aí começou, cara, a gente entrar nessa situação mais espiritual. A gente começou a participar da igreja lá, até que é o capelão que eles falam lá, que tipo, se ia lá, participava com o capelão, e ele falava um monte de coisa, e eu só falava, ai, que saco, cara, acaba isso que eu quero ir embora, né? Só que, no fundo, mano, aquilo sempre eu sempre fui muito curioso, eu comecei assim, cara, eu vou atrás, e isso começou o questionamento, de eu ir atrás. E aí o meu primeiro passo foi no retiro da Adventista. Foi lá que eu tive o primeiro toque, velho. Com espiritualidade, entendeu? Tipo, eu bagunçando pra caramba, nós quase matou uma véia do coração com as bombas que nós soltava de madrugada. O pessoal corria atrás da gente, a gente dormia nas barracas assim, a gente ia pra um sítio afastado, a gente comprava aqueles dinamite, rojão 13 tiros, 4 horas da manhã, explosão pra todo lado, você só via o pessoal gritando, Jesus voltando, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquela explosão toda. A gente bagunçava muito, e aí um toque, cara, que me deu foi o maluco, ele chegou pra mim, ele era o capelão lá do negócio e falou assim, mesmo vocês explodindo, quebrando, zaralhando tudo aqui, eu prefiro manter vocês aqui do que você estar no carnaval e curtindo o mundo aí, sem saber, sem rumo, sem passar nenhuma visão pra vocês, né? Sem nada.
E aí foi, cara, que quando eles me ofereceram essa situação da Ubabalo, ele me apresentou, eu vi a mesma coisa que eu passei com os meninos aqui. Tinha muita gente que a gente tocava no assunto, às vezes falava que era ateu e tal, e aí eu trouxe eles pra ter essa experiência, a mesma experiência que eu tive. E teve até pessoas que, tipo, cara, eu vou participar só pra me chocar, mas eu vou mutar o negócio. No segundo dia do capelão, tava lá. Por que Deus existe? E tava lá discutindo com os caras e tendo essa experiência com o Band-Aid, né? E o coitado do Band-Aid escutando um monte de baboseira. Nada, ele adora conversar. Tinha um dos nossos jogadores que ele é da Ubanda, sabe? É lá da Bahia. E ele falava dos bichos doidos dele lá e tal, e o Band-Aid sem querer ofender ele. E o meu bicho aqui tranca a rua. A gente não tem nenhum problema com isso, né? Do cara ser de nada do tipo. No caso, ele é um PCD. Ele só tem uma mão. Tem esse negócio de trazer qualquer tipo de pessoa e tal pra isso, né? Só pra contextualizar, Dudu, eu tô acostumada porque eles me explicaram, mas antes de vocês me explicarem a sigla, eu não sabia. Só pra contextualizar, acho importante. PCD é pessoa com deficiência, né? Isso. Ah, tá. Eu só queria confirmar mesmo, porque eu fui ter contato com essa sigla só quando vocês me apresentaram mesmo o PCD. Tanto que o nome dele no jogo é PCD, né? Sim, PCD também joga, né? No caso. Kaori, aproveitar que você se pronunciou, explica pra galera que tá ouvindo o que é essa parada da espiritualidade que acontece no meio, né? A gente já citou um pouquinho lá no começo, né, de que a galera tem que fazer a paradinha da leitura, responder o questionário. Qual que é a pegada desse negócio? A galera se inscreve pro campeonato e o que rola depois nessa parte de espiritualidade? Basicamente, cada rodada, uma semana, uma rodada, né, tem a sua partida. E como eu disse, você só participa dessa rodada se você fizer a missão, que é essa reflexãozinha. E o seu time também ganha pontos só se todos os integrantes da equipe inscritos, mesmo que não vão jogar nessa rodada, todos os inscritos fizerem a missão, aí o time todo ganha um ponto. A estrutura da reflexão é basicamente a gente coloca uma analogia com o jogo. Citando um pouco, eu fui capelã de um time também e o meu time deu um feedback muito positivo em relação a isso, de contextualizar como acontece muito de nem todo mundo ter esse contexto, conhecer o vocabulário da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, faz referência cultural, histórica, tantas outras coisas, mas os princípios bíblicos, eles são eternos, eles servem pra nossa vida até hoje, né? Hoje, amanhã e sempre, porque são princípios de vida. Então, a gente pega todo esse princípio que a gente encontra na Bíblia, toda essa transformação que a gente sabe que Deus pode fazer na vida das pessoas, coloca como analogia pra poder comunicar com esses jogadores, né? Eles entenderem quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, o que Jesus pode fazer por nós ainda hoje e como ele pode mudar a nossa eternidade, né? E pra ficar mais didático, o Maurício, né, que é nosso outro chefinho, né, tem o Dirceu e tem o Maurício, nossos chefinhos. O Maurício, ele é pastor, ele fez esses devocionais que a gente chama, nessas reflexões. Então ele faz essa analogia, ele passa um trecho, né, um trecho da Bíblia, pode variar entre 3 capítulos a 10 versículos e tem a dica da missão, que é um pequeno trecho desse trecho, é um trecho grande que a gente tem. Então a gente tem uma pequena parte desse grande trecho que é a dica da missão. Mas os temas foram basicamente: todos pecaram, todos erraram e foram destituídos da presença de Deus, foram separados de Deus. Depois, o que Jesus fez por nós, que pela graça, né, pelo que Jesus fez por nós, que foi de graça, pela misericórdia de Deus, a gente pode ter esse convite, esse desafio de poder ter uma vida com Deus. E depois, o que uma vida com Jesus pode transformar na minha vida hoje, quais são as minhas obrigações civis como pessoa, né? A gente falou um pouco sobre, depois que a gente encontra Jesus, a gente não é que simplesmente que a gente vai viver a vida que a gente vivia antes, mas porque eu encontrei a Cristo, porque eu encontrei a Jesus, eu tenho uma vida diferente e transformada. Então a forma como eu vou lidar com a minha família, com meus amigos, com as instituições, com o Estado, ela muda, porque Cristo veio pra transformar a nossa vida hoje e a nossa eternidade também, né? Espero que os meninos tenham gostado, né? Eu recebi alguns feedbacks positivos do Band-Aid, ele falou que o Zé que gostava bastante, né, de colar nas missões, eu não... Então vamos ouvi-los. Eu vou começar pelo Delui, o garoto carioca. A minha curiosidade é de tudo que esse povo do Albabalo fez vocês lerem, o que você achou mais legal, o que chamou sua atenção, o que deixou você pensativo, enfim. Como é que foi pra você essa paradinha? Cara, então, essas conversas da Albabalo foram muito boas em questão de ajudar a fechar algumas questões que não só eu, mas como algumas pessoas também têm dentro da cabeça. E não só fora de jogo, como dentro, né?
porque a gente pode usar algumas lições de fora de jogo para dentro de jogo. Por exemplo, você simplesmente não focar no dos outros e focar em fazer o seu melhor que você conseguir, por exemplo. Esse foi um dos pensamentos que a Alba trouxe. E basicamente é isso, tipo, não tem... Eu tinha muito acesso à religião por causa de família. Minha família tem muita religião, então... Mas a Alba teve muitas conversas, entendeu? Tipo, algumas questões que eu não entendia na Alba, eu vinha e trazia pra aqui pra casa, e nisso conversava com parentes. E é isso, tipo... Só ajudou, entendeu? Tipo, a fechar algumas questões mesmo dentro da cabeça e dentro de jogo também. Massa. Hart, como é que foi pra você a experiência? Foi bem interessante, assim. Eu tive uma criação, assim, um pouco distante da religião, né? Eu não cresci muito perto da igreja. Então, foi algo mais atrativo, assim, pra mim, né? Como o Dudu tinha explicado, o futebol trouxe ele pra religião, o LoL tá me trazendo, assim, um pouco pra religião. Mas foi bem educativo, assim, eu diria, né? Foi algo que eu não sabia, o Band-Aid me explicava bastante, coisas que a vida não me ensinou e eu aprendi muito lá, tá ligado? Então, foi bem construtivo, assim, pra mim. Legal. Battlecast Zach, diz aí como foi a tua experiência. Então, eu também nunca fui muito de ser religioso, assim, não ao extremo, mas ter essa ligação muito, assim, com a religião, né? Mas foi muito interessante as conversas que a gente teve para eu entender mais o lado religioso de como viver em si. E eu gostei bastante da liberdade que a gente tinha, que o Band-Aid, ele dava uma liberdade pra gente conversar, pra gente falar, pra gente dar o nosso ponto de vista sobre tal situação. Eu achava muito, muito legal as conversas. Massa, isso eu acho legal, né? Eu acho que um ambiente desse, onde a galera pode chegar e, sei lá, botar na mesa, e aí, cara, pode fumar maconha, pode ter 3 minas, pode, sei lá, nem sempre você vai poder levantar a mão pro padre ou pro pastor na igreja e perguntar isso no meio da parada lá, então acho que ter um ambiente assim, onde você pode trocar ideia, num ambiente de amizade e de respeito, eu acho muito massa mesmo, isso é muito bom. Eu fiquei sabendo, não sei se o Dudu pode confirmar depois, mas que teve gente que não era do Campeonato Babalo, da organização da BMB, que colava também nas reflexões das conversas. A gente teve todos os players, até a comissão participando um dia. Foi na final, todo mundo participou da reflexão ali e tudo mais. Fico feliz de a galera ter esse contato num ambiente assim amigável, né? Que venhamos e convenhamos, tem crente que é chato pra caramba, né? Mal educado, que é bem desagradável. Então a gente ter esses ambientes onde a gente pode ter um papo saudável, tranquilo e conversar sobre essa parada de Deus, de vida, eu acho muito massa, né? Muito massa. O Babalo E-Cup. Um novo conceito sobre o mundo dos games e esportes. Muito bem. Dudu, quem quiser saber mais sobre a sua equipe, acompanhar o que vocês fazem, streaming, ou de repente chorar aí e falar, mas eu queria muito fazer de conta e fazer uma seleção, como é que funciona a parada, onde a galera acha vocês? Cara, a gente tem a página no Twitter e no Instagram também, né? No Instagram é só procurar lá Black Machine Bulls e no Twitter é também a mesma coisa, mas a hashtag nossa é @BullsBMB. Lá você encontra tudo. Nice. Kaori, quem quiser encontrar a Babalo, onde acha o Babalo? A Babalo, a gente está presente em algumas redes sociais, o Instagram, @BabaloEcup. Também estamos presentes no YouTube, que é onde a gente faz as transmissões. Começamos a fazer as transmissões, né? No YouTube você procura por o Babalo Cup, sem o E, é só o Babalo Cup. E na Twitch a gente é o Babalo E-Cup. Qualquer dúvida aí, você manda mensagem pro Carlinhos ou então pro Dudu, aí eles te passam também, que eles sabem. Maravilha. E se por acaso você tiver curiosidade de saber o que eu ando aprontando aqui no Japão, visita nabecast.jp, o site, nabecastjp no Instagram, nabecastjp no YouTube, nabecastjp no Facebook, e você vai achar o que eu tenho feito por aqui, e é muito bom. Como eu sei que tem mulherada também que joga game, certo ou não, Kaori? Então eu vou deixar uma dica aqui de podcast, que é um podcast que eu tenho ajudado a produzir,
PAMITê Podcast, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, que é uma instituição aí que trabalha tentando conscientizar os homens de que a gente é muito cabeça dura e mal criado e conscientizar as mulheres de que elas precisam se valorizar e precisam ser cuidadas, e nesse momento de ser cuidadas, onde elas devem procurar socorro. Então fica o convite para você conhecer o PAMITê Podcast, entender um pouquinho melhor as leis, caso você seja mulher, para você se proteger, caso você seja homem, para conseguir repensar um pouquinho a maneira como você trata a namorada, a noiva, a esposa, mãe, tia, filha, enfim. Eu acho que vale muito a pena, né? Eu aprendi bastante com a galera lá. É isso. Dudu, obrigado pelo tempo, obrigado por você ter reunido parte da equipe para gravar esse episódio e parabéns pela vitória. Espero que tenham outras vitórias por aí, quem sabe? Massa, cara. Obrigado, velho. Babala Ecope 2022, rola um BMB de novo aí, quem sabe? Sim. Provavelmente a gente vai estar sim, a gente gosta muito do princípio do campeonato, da ideia, né? E a gente foi um dos primeiros a participar, foi uma das primeiras equipes a aceitar, então tem um valor sentimental ali, né? Maravilha. Delui, thank you, brother, valeu. Eu que agradeço, que isso é uma oportunidade de tanto, não só o Babalo aqui, mas também o Dudu. Nisso tudo eu pude mostrar não só quem é o Delui, mas aonde eu consigo ir, né? É isso aí, guri. Tu é jovem, sonha bastante, manda ver. Quando chegar no Mundial, lembra da gente aqui da Babalo, tá bom? Eu vou poder falar, né? Quando chegar lá no Mundial, eu falo, então, o Delui gravou uma vez podcast comigo. Battlecast, Zek. Valeu, cara, pelo tempo dedicado pra gente gravar esse episódio. Não, valeu eu, né? Eu agradeço aí pelo convite, de chamar a gente aí pra gente bater esse papo. Tamo junto. Hart, obrigado pela aula de computadores. Imagina. Obrigado pela presença aqui, né? A gente poder estar aqui, graças a esse campeonato. Então, foi uma satisfação muito grande estar aqui, esperando pergunta. Sempre tá batendo um bom papo, viu? Massa, quem sabe a gente enrola mais umas paradinhas, a gente inventa alguma coisa pra gente se reunir de novo e conversar sobre game. Eu tenho muito que aprender com isso ainda. Valeu. É isso, você ouvinte, obrigado pela sua companhia. Carlinhos Villaronga, falando diretamente da província de Shizuoka, fica por aqui. O Babalo, Nabecast e BMB, Black Machine Bulls com você. Até a próxima, sayonara. O Babalo é Cup. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.